Vou aumentar mais uma vez a intensidade. A terceira, ele ficou bem mais forte, tá? Uma vibração assim bem mais forte. Mais uma vez. A quarta, ficou mais forte um pouquinho. Ó, olha como ele é bem potente, tá vendo? E hoje, no nosso Entre Quatro Paredes, eu recebi uma mensagem de uma seguidora que me pediu uma orientação sobre o uso de vibradores. E para a gente começar a falar sobre isso, eu quero te contar um pouquinho sobre que tem cerca de 30 mil anos e é um dildo de madeira de cerca de 20 centímetros e foi encontrado agora há pouco, em 2010, em uma caverna na Alemanha. E os pesquisadores afirmam que habitavam as cavernas. E o que são os dildos, né? Os dildos são objetos penetráveis que a gente conhece hoje como vibradores. Mas hoje eu quero conversar sobre um modelo específico de vibrador. O modelo Bullet. Você sabe qual é aqui durante o vídeo. O modelo Bullet, ele tem mais de 40 anos de criação e ele é considerado o melhor vibrador quando a gente vai pensar em educação sexual. Por quê? Porque ele é pequeno, ele é compacto e ele é potente. Ele foi criado ali por volta dos anos 70 e foi criado como uma ferramenta de prazer e autoconhecimento das nossas próprias vulvas. Agora eu quero que você conheça um pouquinho, né, da história do que eu considero o melhor vibrador de clitóris que se popularizou como uma ferramenta poderosa de educação sexual entre nós médicos, terapeutas sexuais. O que acontece é que até há muito tempo ele era bem desconhecido. Só não sei se você aí já assistiu, os vibradores eles eram falados lá com muita naturalidade. E o Bullet era um dos modelos, né, que as mulheres lá falavam. Vamos entender um pouquinho sobre ele e depois eu vou explicar um pouquinho como é que a gente poderia usar, qual a melhor forma que a gente pode usar para a gente ter o proveito máximo desse tipo de sextoy, né? Que é um brinquedinho sexual. E um sex shop em Los Angeles, ali por volta de 1976, foi pioneiro em criar novos designs de produtos de vibradores. E aí, no final dos anos 70, eles começaram a desenhar os primeiros rascunhos do Pocket Rocket, que é o primeiro vibrador em formato bullet do mercado. E eles fabricaram nas cores preto e branco. Parecia ali uma mini lanterna com umas pontazinhas ali de plástico. Vou colocar aqui na tela, ó. Esse aqui foi um dos primeiros vibradores do tipo bullet. Ele era pequenininho, 10 centímetros. Ele só alcançou sua fama por volta de 1990 com séries, né? Como Sex and the City, onde se falava abertamente sobre o uso de vibradores. Mas eles ainda precisavam usar pilha A e fazia muito barulho, e mesmo sendo compacto, não era a prova d'água e não tinha também muitas variações de vibração. Os vibradores fálicos, que são aqueles com formato de um órgão genital masculino, e para uso interno também, eles eram bem mais populares. Foi só apenas ali nos anos de 2010, até assim a data de hoje, né, que esses vibradores de uso externo, eles começaram a ficar bem mais populares, com modelos aí inusitados, como por exemplo, parece um batonzinho, alguns assim, eles são bem discretos, tá? Como aqui no meu, do que eu vou testar hoje aqui, e eu quero te ensinar que é a melhor forma de usar. Esse meu aqui, ele é em formato, parece um batom. Olha, não tenho que tirar. Por exemplo, se você joga isso aqui no necessaire, claro que você não vai jogar uma preciosidade dessas lá na sua necessaire de maquiagens. Mas se ele está lá, ele é muito discreto, as pessoas nem vão perceber. Diferente dos modelos, daqueles modelos mais fálicos que eu falei, coisas mais coloridas, que a pessoa já bate o olho e sabe que aquilo dali realmente é um vibrador. Então, por exemplo, minhas pacientes, né, que chegam com alguma queixa sexual, a primeira coisa que eu vou pedir para ela é o autoconhecimento do corpo. E esse autoconhecimento, ele envolve uma série de exercícios, inclusive usar algum tipo, sim, de vibrador. E no caso, sim, eu sei que quando a gente pede isso, muitas vezes, né, algumas mulheres falam, não, onde é que eu vou guardar meus filhos? Eu tenho filhos, não dá certo, vai ver. O meu marido vai pensar o quê? Não, eu sou casada, não posso usar esse tipo de coisa. E é aí, né, e é por conta desse motivo que eu sempre vou optar por esses modelos aqui do tipo bullet. Por quê? Tá? Vou te dizer aqui o porquê, para mim, esse é o melhor tipo de vibrador que tem.
E eu acho que toda mulher merece ter um. Além de serem bem discretos, eles são bem potentes e eles não causam, vamos dizer assim, uma espécie de constrangimento, tá? Porque é diferente você chegar e comprar um vibrador em formato ali do órgão genital masculino. Você fica até com vergonha, quer guardar, quer esconder. E realmente a sua parceria pode chegar a se incomodar. Esse daqui não. Eu sempre oriento a usar junto com o seu próprio parceiro, tá? É importante que os dois juntos também eles usem. Isso aqui pode ser um grande aliado aí para o prazer de vocês dois. E aí vamos conhecer um pouquinho desse aqui que eu trouxe, tá? Esses vibradores são os vibradores que a gente usa, por exemplo, para estímulo clitoriano. E aqui, o que é que eu acho interessante, tá? Foi feita uma pesquisa já, quando a gente tem o início de uma relação sexual, pegaram homens e mulheres e eles deram um cronômetro. E para os homens, a partir do momento, né, que esse homem ele iniciava a relação sexual, até o momento que ele finalizava, que ele tinha a fase de resolução, ou seja, que alcançou o orgasmo e ele terminou ali, findou aquela fase, levava em média de 7 a 10, 11 minutos. Fizeram a mesma relação. Até o momento que ela está na fase de resolução, após ela sentir um orgasmo, ela cronometrar o horário que começa e o horáriozinho que termina. E aí o que foi visto? Que as mulheres, em média, precisam de um tempo de 13 até ali 14, 16 minutos. Só aqui a gente já consegue perceber que o tempo para o homem, né, ele conseguir alcançar o orgasmo, ele é muito menor, né, ele é bem mais rápido do que o tempo da mulher. Então, quando a gente fala sobre isso, por isso que é legal esses vibradores, porque assim, você pode, claro, que o seu parceiro, ele pode ficar ali tentando segurar até você ter o seu prazer e aí depois ele tem o dele? Claro que pode, mas também você pode usar, por exemplo, um vibrador do tipo bullet para poder você se autoestimular ou ele te estimular também para que os dois alcancem o prazer junto, né, e tenham uma resolução ali juntos. E aí esse vibrador, como é que a gente pode usar, né? Uma das sugestões. A gente pode estimular ele em cima mesmo, tá? Do clitóris. E aí eu gosto de orientar aqui algo muito interessante. Nunca chegue, né? Nunca vá estimular logo de cara o clitóris, né? O clítoris da mulher. Nunca vá de cara lá. Por quê? Porque é o seguinte, às vezes tem mulheres que não vão gostar. É um órgão mais sensível, tá? Pode ter uma certa sensibilidade e isso pode acabar incomodando. O que é que eu posso te dizer assim, o que é que eu posso te orientar? O nosso corpo, ele é todo orgástico, né? A nossa pele é o nosso maior órgão do corpo. A pele, ela é cheia de terminações nervosas e a gente pode sim trabalhar muito, por exemplo, com massagens, diferentes tipos de toques, até a gente realmente chegar ali na região de vulva e estímulo com alguns tipos de vibradores, como esse daqui que a gente vai falar hoje. Então, primeiro, preparar realmente ali a sua parceria, né? Preparar essa mulher para receber esse tipo de estímulo. Esse vibrador, claro, você vai poder colocar logo diretamente no clitóris? Pode sim. Assim como também você pode massagear nas laterais, certo? Isso aí, assim, vai ser do casal. Tem como introduzir um pouco ele? Também tem. Você pode introduzir um pouquinho. Isso vai de acordo realmente com o gosto de cada um. E aí também, o que a gente pode usar, né, para poder a gente melhorar a percepção, melhorar essa experiência. A gente pode usar também, associado aos vibradores, algum tipo, por exemplo, de lubrificante. Eu trouxe esse lubrificante aqui, tá? Que inclusive ele é da mesma marca desse vibrador, que é da Vibrio. E olha só que interessante, eu gostei demais, sabe, quando eu vi, por quê? Porque veja só, quando você olha essa embalagem, parece uma embalagem de um cosmético. Se você colocar na sua bancada, por exemplo, ele é muito discreto. Ninguém assim passando à vista vai dizer que isso daqui ele é um lubrificante. E eu vi que tinha as versões neutras, não é? E a versão hot. Essa daqui é a versão que esquenta.
tá? Isso aqui também vai do gosto de cada pessoa. Você pode usar tanto a versão que você não sente nada, tem alguns lubrificantes que você bota que esquenta, tem outros que esquenta e que esfria, tem outros que esfriam. Isso aí vai depender realmente muito do gosto de cada um. E aí você também poderia, por exemplo, aplicar uma pequena quantidade sobre o clitóris e junto com isso você usar o seu bullet. Falando um pouquinho de lubrificante, eu sempre recomendo para as minhas pacientes, né, para as mulheres que passam comigo em consulta, que é importante que a mulher ela tenha realmente um lubrificante. Ah, doutora, mas eu sou jovem, lubrifico bem. Nenhuma mulher sai da minha sala sem eu ter prescrito para ela, né, sem eu ter orientado a ela usar um lubrificante. E por que eu acho tão importante? Porque às vezes, olha, toda vez que a gente tem uma relação, a relação ela guarda memória, certo? Uma memória positiva ou uma memória negativa. E aí, sei lá, se essa mulher vai ter uma relação e for um pouco mais rápido, ela não teve tempo de se excitar o mais adequado possível, de ficar com a melhor lubrificação possível. Então, eu sempre oriento o uso realmente de lubrificantes. E é claro que tem certas fases da vida da mulher que a gente realmente necessita usar o lubrificante, como por exemplo, tive um neném, a gente tem uma dificuldade de lubrificação, ou estou ali na fase de perimenopausa, menopausa, tem algumas situações específicas que realmente a gente não pode abrir mão. Agora vamos testar isso daqui, eu quero te mostrar aqui a quantidade de vibrações que o bullet ele tem. Então a gente vai ligar o bullet, esse daqui a gente aperta, segura, ó, deu uma primeira vibrada, então ele ligou. A partir de agora a gente vai ver, eu quero te mostrar como é que são as vibrações. Claro que não vai ser como você testando, mas eu quero te mostrar para poder você ter uma noção de como ele funciona, tá? Eles são 10 tipos de vibração, então vamos lá, ó. Vou ligar aqui a primeira vibração. Ó, olha como ele é bem potente, tá vendo? O segundo tipo. Ficou um pouquinho mais forte, ó. Você até percebe que fica saindo as gotículas de água aqui pelo copo. Vou aumentar mais uma vez a intensidade. A terceira, ele ficou bem mais forte, tá? Uma vibração assim bem mais forte. Mais uma vez. A quarta, ficou mais forte um pouquinho. Quinta. Tá bem forte aqui, viu? Ele é bem, realmente ele é bem potente. Ó, o sexto tipo de vibração dele, ó. Você percebe que ele vibra e para, ele vibra e para, ó. Mais uma vez, vamos pro sétimo tipo de vibração. Também vai vibrando e parando, né? Com outro ritmo. Oitavo tipo. O nono. Esse aqui ficou um pouco mais leve. Esse daqui, a sensação é que ele está mais leve, ele vai aumentando, ele vai diminuindo, vai aumentando, vai diminuindo. Acredito que essa daqui seja bem boa. Aqui é o décimo tipo de vibração dele. Da mesma forma, ele vai aumentando a intensidade, vai diminuindo, vai dando tipo umas pulsações. E esse foi o nosso Entre Quatro Paredes de hoje. Eu testei aqui um tipo de vibrador que a seguidora ela pediu. Então, se você tem alguma sugestão de vídeo, tem alguma dúvida, manda lá no meu direct no Instagram, dra@robertaseveriano, ou manda aqui no YouTube também, tá? Já aproveita, já curte, já compartilha com as amigas esse vídeo. Tchau e até o próximo Entre Quatro Paredes.